Boa noite, meus amados irmãos, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto na Igreja Batista Regular, no Alto Branco. Nossa oração é que você tenha um tempo abençoado de edificação e crescimento espiritual. A palavra do nosso Deus em Salmos 34, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Então convidamos você nessa noite, nesse momento, para engrandecer o nome do Senhor através de louvores que falam acerca do seu caráter, dos seus planos, de sua pessoa, que se revela para nós. Então vamos louvar o Senhor nesse momento com o hino Creia em Deus. Deus abençoe. Vamos louvar o nosso Senhor. Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Conhecimento é pleno, o que foi, o que virá. Seu saber ele oferece, para o caminho não perder. Sua palavra é luz de eu andar, conduz para sabermos seu querer. Creia em Deus, nunca falhe o que Ele diz. Creia em Deus, se é incerto caminhar, se a tristeza lhe inundar, quando a dúvida chegar, creia. Ao seu lado sempre está, a guiar os pés em qualquer revés, Ele nunca o deixará. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falhe o que Ele diz. Creia em Deus, se é incerto caminhar, e a tristeza lhe inundar, quando a dúvida chegar, creia em Deus. Amém. De fato, o Senhor ele é confiável, né? A sua palavra não volta, nunca falha o que ele diz, né? Então creia nele, deposite sua confiança nele. Ele se revela para nós, ele revela o plano da salvação, ele deseja que os homens venham à salvação, né? Se você ainda não conheceu a Cristo, entregue sua vida a ele, né? Vamos continuar louvando ao nosso Deus, engrandecendo o seu nome com um louvor. Eu só confio no Senhor, né? Que de fato ele possa ser o único alvo de nossa confiança, de depositar a nossa fé. Então que possamos confiar nele. Vamos louvar o nosso Deus e logo após teremos o estudo da palavra, um momento muito especial com o pastor Jonathan. Então, se você ainda não
parou, ainda dá tempo você parar, já devia ter parado das atividades aí da sua casa, para juntos aprendermos do Senhor. Vamos louvar e logo após o estudo da palavra. Deus abençoe, que possamos ter um tempo muito bom de edificação juntos. Deus abençoe. Olá, irmãos. Hoje vamos louvar com o hino 301 do Voz e Melodia. Eu só confio no Senhor. Louvemos. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Boa noite, irmãos. Bem, antes de começar a leitura e o estudo dessa noite, eu estou um pouco encabulado. Meu cabelo está crescendo, eu não estou podendo ir para o barbeiro e eu acho que na semana que vem eu vou ficar um pouco envergonhado de chegar e gravar os estudos para os irmãos, se eu não puder controlar um pouco dessa situação. E eu acho que eu não posso e não devo raspar minha cabeça, como alguns de vocês fazem. Então, penteei o cabelo para trás e eu espero que isso pelo menos ajude um pouco, né? Mas eu vou ficar bem envergonhado na semana que vem, se eu não puder resolver isso durante a semana. Tá certo. Espero que os irmãos estejam bem e que tenham tido uma boa semana, embora todos nós estamos trancafiados dentro de casa, né? Alguns podem até estar trabalhando. Isso é bom. Está certo. Nós estamos ainda na progressividade da revelação. Hoje nós queremos continuar o nosso estudo sobre esse tema e que lida com a revelação bíblica. Por que isso é importante? É importante porque Deus escolheu se revelar dessa forma, mostrando-nos quem Ele é
o que Ele quer, quem nós somos e o que devemos fazer. Deus não abriu a informação que Ele deu aos homens tudo de uma vez. Ele abriu aquilo que era necessário eles saberem para obedecerem. E devo dizer isso também, porque isso vai se mostrar ao longo do nosso estudo. Mais que ele revela, mais responsáveis nós nos tornamos diante dele. Mais que ele nos mostra, mais nós precisamos prestar atenção ao que ele diz, porque nós seremos responsabilizados por aquilo que, aquelas informações, aquelas coisas que ele nos revela. Nós iniciamos nosso estudo em Gênesis, mostrando como eram as vidas de homens sob a direção de Deus, em contrapartida aos que não estavam ou não eram homens de fé, pessoas de fé. E a diferença do relacionamento entre essas pessoas que não tinham fé e aquelas pessoas que tinham fé em Deus. E como Deus tratou os dois. Na semana passada, ou retrasada, desculpe, a verdade é que faz 2 semanas, né? Vimos a progressão na relação entre Deus e o homem quando Deus escolhe estabelecer-se na direção de uma nação que se formou da descendência de Jacó, a nação judaica. Devemos reconhecer que a iniciativa de estabelecer esta relação entre o Criador e uma nação foi do Criador. A iniciativa foi de Deus, não da nação. Deus, como vimos em Êxodo 3, escolheu seu subcomandante, seu subgovernante, se assim quiserem entender, e através dele transmitiu as regras santas, justas e retas que deveriam reger a nação. Moisés foi colocado como líder, mas o Deus é regente absoluto. Bem, muitas vezes nós nos referimos aos mandamentos como a lei de Moisés, quando na verdade estes mandamentos vieram do Senhor Deus. Isto mostra uma falha do ser humano que quer atribuir aos homens coisas boas, mas questiona a bondade de Deus e o amor de Deus quando algo
que é desagradável acontece. E normalmente a forma da pergunta é: se Deus é amor, por que? Aí começa a crítica da administração de Deus, como se Deus respondesse a nós. Mas eu quero continuar mostrando o que a Bíblia diz. E vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite em Salmo 25, para ver o que ela nos revela. Salmo 25, de 8 a 10. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Nós lemos aqui que Deus é bom e reto. Agora vamos a Salmo 34, versículos de 3 a 8. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Veja o que diz nos versículos 14 a 17. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos a seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Nós estamos falando sobre a lei. Davi, que escreveu boa parte dos Salmos, estava reinando sob a lei. Ela estava em vigor nessa época. E ele disse essas coisas, revelando aquilo que muitas vezes o homem não quer acreditar. Deus é bom. Ele não somente é reto e justo, mas ele é bom.
A lei foi rígida? Sim, foi. Ela exigiu muito? Sim. Mas ela expressou a santidade e a retidão de Deus, Criador, bom, que como regente da nação, queria o bem do seu povo. Onde está o problema? Eu volto com aquela frase. Mais uma vez, lá no fundo do ser pecaminoso, onde nasce no ego o desejo de ser Deus da sua própria vida, Senhor do próprio destino, manda chuva do querer. Eu quero voltar para capítulo 3 de Gênesis, lembrar os irmãos o que está por lá em relação à queda do homem. E vamos ler os versículos 5 e 6, enfatizando aqui certas frases. Serpente disse à mulher, versículo 4, certamente não morrereis. Quer dizer, começou logo com a mentira. O que Deus disse não vai acontecer. Mas vejam o que ele colocou e o que as coisas que levaram ela a obedecer à serpente e não a Deus. Veja o que diz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, primeira frase, boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Onde está o problema? Bem, note as palavras: boa, agradável, desejável. Estas palavras são palavras de autossatisfação. Eu olho, eu vejo, eu gosto, eu quero, eu faço. Eu. Tudo é para me satisfazer. Eu quero ser Deus da minha vida. Nós não temos cacife para isso. Mas note também que quando nós dizemos essas coisas e fazemos dessa forma, nós mostramos desprezo à revelação de Deus, que disse:
dessa árvore não coma, porque no dia em que comerdes, morrereis, nós mostramos desprezo à revelação de Deus e à palavra de Deus. Desprezo à palavra de Deus. Do desejo de ser, quer dizer, nós mostramos o desejo de ser donos do próprio nariz. Desse desejo nasce a rebeldia, que agora tem que ser controlada com leis e normas numa nação escolhida. Deus, então, se revela a essa nação e estabelece as normas. Salmo 19, versículos de 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que ouro, sim, do que ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o seu servo, e em os guardar a grande recompensa. O que é que a lei fazia? A lei impunha à nação judaica um comportamento que não era natural, que ia contra a natureza da grande maioria do povo. Uma natureza egocêntrica, soberba e rebelde. Revelação? Sim. Deus se revelou lá no jardim para Adão e Eva. Deus se revelou a vários homens do Antigo Testamento, inclusive este que nós vimos na semana passada, Moisés. Agora ele se revela à nação, demonstrando pelas leis, pelas normas estabelecidas, a sua equidade, a sua santidade, a sua justiça, a sua retidão. Mas como nós vemos ao lermos mais adiante, nos próximos capítulos, nos próximos livros, o que acontece? O povo desobedece. O povo quer fazer a sua vontade, mesmo debaixo da regência
do Senhor Deus. A consequência disto é grave. A nação que aqui está para entrar na terra da promessa, onde Deus dirige a nação através dos seus representantes. Primeiro Moisés, nós temos depois Josué, nós temos os juízes, nós temos depois reis, mas por trás deles está o Deus Criador. Dirigindo um povo que quer ser dona do próprio nariz. E que por isso cai em desagrado. Eu não vou continuar um estudo longo sobre a vida dos judeus. Os amados podem ler as suas Bíblias e ver como as coisas foram. Lembrando que de Êxodo até chegarmos aos evangelhos, o nascimento e a vida de Jesus e seus apóstolos, este tempo todinho é debaixo dessa lei. A nação deveria seguir esta Constituição, mesmo com os reis, que tinham os seus próprios problemas. A Bíblia diz: este rei foi bom, este rei foi ruim, este foi melhor, este outro foi pior. Não somos nós que julgamos. Não foi a história que julgou, para depois povos depois decidir. Não, Deus disse: esse é ruim, esse é bom. A visão bíblica da história é Deus que dá. É Deus que decide. E isso nós devemos lembrar. Aqui eu paro então para lhe perguntar. Na língua portuguesa eu tenho dito isso antes, mas quero repetir aqui. Na língua portuguesa nós temos duas palavras. Uma é sujeição e a outra é submissão. A lei impunha um comportamento que não era natural ao povo judaico. Eles eram sujeitos ou submissos.
pelo jeito, pela leitura do Antigo Testamento. E o título, por exemplo, em Oséias capítulo 9, o pecado de Israel e a sua consequência. Pelo jeito, Israel teve dificuldade, como pessoas hoje têm dificuldade, não de compreender, não de entender, mas de obedecer. Por quê? Porque se acham o dono do seu nariz. Querem ser deuses de suas vidas. Querem ser donos do pedaço. Então, quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos descobrir o que aqueles no Antigo Testamento tiveram dificuldade de aprender. Quem é dono da sua vida? Quem lhe deu a vida física que você hoje goza? Quem é o provedor do seu alimento diário? Quem bota roupa no seu corpo? Se a sua resposta é eu, você não conhece a palavra de Deus. Você é um sujeito. Mas existem os submissos. Aqueles que voluntariamente entregam a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Aqueles que pela graça são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, fui eu que ganhei, fui eu que mereci, fui eu que fiz a coisa certa. Não. Foi Deus que mandou o seu Filho derramar o seu sangue na cruz do Calvário, tomando os seus pecados sobre si, para fazer uma nova criatura e colocar o seu Espírito dentro dos seus, para a salvação. Você é submisso ou sujeito? O submisso serve porque ele tem amor a Deus. O sujeito serve porque ele é obrigado. Ele serve de má vontade, sempre achando que um dia ele vai prevalecer. Isto é a sua ruína.
revelação de Deus vai abrir o conhecimento do caminho do Senhor nos evangelhos para mostrar como Deus transforma uma nação sujeita a uma nação submissa, por amor, servindo ao Criador. Desculpe, mas quero enfatizar mais uma vez: a decisão é nossa. Lá no fundo, nós temos este ego, esse desejo de sermos donos do próprio destino. Mas nós não somos. Nós temos uma decisão a tomar. Vamos aceitar o que Deus revela? Vamos obedecer o que Deus manda? Ou vamos sofrer as consequências do endeusamento de nós mesmos? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que ao lê-la, nós possamos ver o Senhor operando, o Senhor revelando progressivamente, nos dando informações para nós tomarmos decisões e escolhermos se vamos seguir ou não os teus caminhos. Que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos mais e mais submissos, por amor a Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Boa noite e obrigado pela sua atenção. Amém. Graças a Deus por mais um estudo da palavra do nosso Deus. Relembrando aos irmãos que estamos com muita saudade de cada um, que Deus possa estar fortalecendo os amados, dando paz, consolo, tranquilidade, né? Aqueles que estão trabalhando, que nossa oração é que Deus esteja resguardando os amados, e pedimos que os irmãos também tenham as precauções necessárias para se preservar, né? Orem por aqueles irmãos que estão necessitados, com dificuldades em emprego, saúde. Orem pelo crescimento espiritual da igreja, orem pelo fortalecimento de cada irmão, orem pelos amados das congregações, né? Deus possa estar cuidando de cada um, né? Vamos encerrar esse culto louvando ao nosso Deus. Nosso desejo é que você tenha uma ótima semana na presença do nosso Deus, aprendendo sempre dele. Quarta-feira temos culto de oração, em que podemos levar nossas petições também diante dos demais, nossos agradecimentos e aprendendo mais acerca do retorno de Cristo. Então vamos louvar o nosso Deus com o hino do cantor cristão, consagrar tudo. Vamos louvar. Deus abençoe, tenha uma ótima
noite, um ótimo domingo, final do domingo. Um abraço. Teu divino amor veio me buscar, tudo com gratidão quero consagrar. Aceita, meu Senhor, de um grato pecador, tributo de louvor dado com fervor. Atende, meu Jesus, essa petição. Tão débil sou e mau é meu coração. Teu nome exaltar, a nova publicar, teu reino dilatar, vem me habilitar. Oh, dá-me mais paixão de um amor real, pra te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, sempre da luz andar, e os filhos teus amar, vem me habilitar. Tudo que sou, Senhor, eu te voltarei. Do mundo vil e mal, nunca mais serei. Teu rosto quando vi, amor dos céus e a glória do porvir, vou enfim fluir. Amém, louvado seja Deus. O mistério da cruz não posso compreender, as agonias do Calvário. Perfeito, santo Deus, seu Filho esmagou. Jesus bebeu o cálice por mim. Teu sangue lavou o meu pecado, te dou graças, foi satisfeita a ira do Deus Pai. Te dou graças, teu inimigo fui, agora sento à sua mesa, te dou graças. Por teu perfeito sacrifício me atraiu, de um inimigo fez amigo. Tua gloriosa graça derramou
ti.